bem-vindos aqui a mais uma live. Estamos entrando aí com 11 minutos de atraso, porque assim, é um silêncio nesse condomínio, mas quando eu decido fazer alguma coisa, sempre aparece algum barulho imprevisto aí, mas estamos aqui firme e fortes, vamos seguir aí com o nosso programado. Se vocês escutarem algum barulho aí no fundo, vocês sabem que é o meu vizinho que decidiu fazer uma reforma pleno domingo, mas vamos seguir aqui porque não dá mais para esperar a boa vontade dele. Espero que vocês gostem dessa live, vai ser muito informativa. Vou estar aqui com o Pedro, que é o nosso professor de polonês, maravilhoso. Muitos de vocês atestar realmente a qualidade do serviço que ele oferece. Eu queria que quem está aqui na live, se puder me confirmar, por favor, só se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá? Pra gente dar seguimento aí, agradeço se alguém puder dar essa confirmação, se estão conseguindo ouvir bem. E o Pedro já está aqui na live. Vou já chamar aqui o Pedro para ele já entrar aqui e a gente ter essa conversa hoje sobre, então, o idioma polonês, que é extremamente necessário para você. Pretendendo vir morar aqui em breve. Claro que se você vem aqui para a Polônia como turista, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque aqui na Polônia, normalmente as cidades que você for visitar são as cidades aí mais turísticas e você vai conseguir se virar super bem com o inglês. Mas se você vem para morar, você precisa fazer aí um curso com o Pedro para aprender a falar polonês e não passar tanto perrengue por aqui, tá? Então, queria pedir, antes de apresentar aqui o Pedro, se tiver alguém aqui na live, e puder confirmar para a gente aí nos comentários se vocês estão conseguindo me ouvir bem, é, façam esse favor aí que já me ajuda bastante. A gente sabe que hoje aí no Brasil é Dia das Mães, né? Então, muitos de vocês estão fazendo aí o almoço, estão já nos preparativos aí para esse dia. Mas nós contamos com a participação de vocês. Eude está dando bom dia aqui. Eude, se você puder me confirmar, me fala se você está conseguindo me ouvir bem, por favor, que é bom ter esse retorno de vocês para a gente saber, tá? Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Aline. Boa tarde na Polônia. Boa tarde. Dzień dobry serve para bom dia ou boa tarde, né? Então, Exatamente. O Dzień dobry ele pode ser usado nos dois. Inclusive, também se usa o Dzień dobry de noite. Isso é uma uhum, curiosidade, né? Na Polônia se fala Dzień dobry o dia inteiro. Pode falar de sim. manhã, de tarde, de noite. Até existe uma forma para o boa noite, mas o Dzień dobry ele é uma forma mais assim, mais universal. Você pode usar de manhã, de tarde, de noite também. Uhum. Então, podemos É, dizer Dzień dobry. Sim. Agradecer aqui então a Lorena e o Eudes que responderam que sim, que estão ouvindo bem. Muito obrigada, gente. Então vamos começar aqui oficialmente aqui a nossa live com o Pedro. Então quero dar boas-vindas a vocês que estão aqui nos assistindo ao vivo ou que vão assistir depois, né? O Eudes está falando aí, o Eudes, agora eu lembrei, o Eudes foi meu aluno aí do curso de administração, né? Que também fui professora universitária, então, para quem não sabe, né, acha que eu só trabalho com guia, mas eu trabalho como guia aqui na Polônia agora, mas a minha profissão no Brasil era outra. Bom, então, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Muito obrigada a você que está aqui participando com a gente. Muito obrigada a você que vai estar ouvindo isso aqui depois, né? Porque, como o Pedro bem pontuou comigo na semana, hoje é Dia das Mães no Brasil. Então, tem muita gente aí que já está nos preparativos do almoço, saindo para passear com a sua mãe e sua família. Mas a gente manteve aqui o nosso compromisso, porque a live vai ficar gravada. Então, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem essa live futuramente, tá? Então, eu acredito que vai ser muito interessante para todos nós. Quero apresentar aqui também o Pedro. E se você está me assistindo pelo perfil do Pedro, você não sabe quem eu sou, vou me apresentar também. Eu me chamo Aline Bandeira, moro aqui na Polônia desde 2019, sou aluna do Pedro, né? Junto com alguns outros brasileiros também, que eu espero que entrem aí na nossa live durante o percurso dela. Aqui na Polônia, eu moro na cidade de Wrocław, que inclusive é uma das perguntas que a gente vai pedir para o Pedro nos ajudar aí como é que se pronuncia essa cidade,
porque é uma pergunta bem recorrente por aqui, viu, Pedro? As pessoas É, sempre perguntam como é que fala o nome da cidade que tu mora, porque ninguém entende nada, né? Então, olha aí. Aham. aqui na Polônia eu trabalho como guia turístico na cidade de Wrocław, mas atendo também Isso. em outras capitais, que aí o Pedro vai me corrigir se eu falar errado, É, nas aham. cidades de Poznan, Torun e Gdansk. Então, se vocês Isso. precisarem Aí. de tour privativo nessas cidades, estarei à disposição. E também trabalho com roteiros personalizados e assessoria de viagem. Por que que eu faço isso? Porque eu até falei pro Pedro uma vez, eu sou brasileira, mas a minha alma é polonesa. Então, assim, eu exploro a Polônia porque eu amo realmente esse país e já tenho aí acumulado mais de quase 40. Eu acho que próxima semana eu bato as 40 cidades aí que eu conheço na Polônia. E conheço de conhecer mesmo, não é de que passou de trem ou de carro, não, gente. Eu realmente vou para explorar, fico pelo menos uns 3, 4 dias em cada uma dessas cidades. Outras eu já fui várias vezes, como Cracóvia, Varsóvia e Gdansk, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui nessas cidades. Então, se você precisar de assessoria, de viagem, roteiros personalizados, você pode contar com a minha expertise e a minha paixão pela Polônia, tá? E agora vamos deixar aí a palavra com o Pedro, que é esse professor maravilhoso. Vocês podem ver lá nos comentários, todo mundo rasgando seda para ele, porque além de tudo, é fazer menção também ao pai dele, né, que também foi meu professor de polonês no passado. E assim, eu acredito que tudo que ele sabe aprendeu com o pai, muito provavelmente. Teve uma grande influência aí, então é uma forma de honrar É. também o seu pai, né, que é um idioma muito difícil e eu sempre digo que vocês vão para o céu, porque para aguentar a aluna aprendendo polonês, tem que ser no mínimo muito paciente, né? Não, Então, imagina, gente, imagina. quero passar aqui agora a palavra para o Pedro, para ele se apresentar aí para vocês e vocês conhecerem um pouquinho mais dele antes da gente entrar aí propriamente no nosso tema de hoje, né? Como que a gente pode aprender polonês, curiosidade sobre o idioma e vai agregar muito aí para cada um de vocês. Se apresente, Pedro. Vamos lá. Aline, só um pequeno detalhe no comecinho, eu não tô conseguindo te ver. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada aqui para entrar na live. Eu Aqui tô eu me tô conseguindo vendo. ver, aham, eu consigo ver você normal. Aham. Bom, Deixa eu ver. assim, se Vamos. não der também, Eu eu tô te consigo ouvindo bem. ver, sim. Eu tô te ouvindo Gente, se vocês. bem. Alguém que tiver aí na live, só responde se você tá conseguindo me ver, eu e o Pedro ao mesmo tempo. Se tiver, as pessoas estiverem conseguindo ver, então tranquilo, a gente pode seguir sem problemas. Às Aham. vezes é uma falhazinha desse Instagram que às Instagram, né? vezes Ah, tudo é. bem. Eu Tá? tô te ouvindo Mas bem, dá, tá tô bom. ouvindo normal. Se apresente aí, Então, Pedro. vamos lá, Aline. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui conversando com você sobre polonês, a língua polonesa e, enfim, curiosidades e tudo mais que a gente vai falar aí. E aí, então, falando um pouquinho de mim, né, para começar. Ó, o pessoal falando que tá ok, né? Sim, Tá vendo os dois? consegue ver. Então Beleza. tá perfeito. Isso. Então, Aline, vamos dizer assim, minha história como polonês, né? Minha família, por parte de pai, é de origem polonesa. Então, os meus avós paternos, o pai do meu pai, mãe do meu pai, eram poloneses. Só que eu não cheguei a conhecer essa família, porque quando eu nasci, eles já não, infelizmente, não eram mais vivos. Então, eu, assim, tenho essa origem, né, da família polonesa, mas eu cresci na minha infância sem ter contato com a língua, ou com a Polônia mesmo. Eu Uhum, sabia que tinha essa origem, né, mas nada muito além disso, assim. Sabia que tinha a família originalmente era polonesa, mas nunca tive contato, não tinha ido para a Polônia até recentemente. E aí, quando eu tinha por volta de 15 para 16 anos, eu comecei a me interessar em querer aprender. Primeiro, na verdade, eu comecei a me interessar pela história da família, né? Saber de onde eles vieram. E aí, isso acabou me direcionando para o idioma. Então, mas isso foi quando eu tinha ali 15 para 16 anos. Até então, até esse momento, eu assim, não sabia nada de polonês, nunca tinha estudado, nunca tinha ido para a Polônia. E comecei ali, dá para dizer que do zero, né? Não sim. tinha nenhum conhecimento prévio. E bom, aí comecei a estudar nessa fase aí. E daquele momento, né, estava na escola ainda, ensino médio, e logo começou aquela história de vestibular, o que você vai querer fazer, o que vai prestar no vestibular. E até então eu não tinha assim a menor ideia que eu iria virar professor de polonês futuramente. Sim. Então, Tava então, entendendo. assim, é um sinal que se você aprendeu.
depois da sua vida adulta, é um sinal que a gente também pode, né? Então, Sim, é uma exatamente isso que esperança eu pra falo para os. gente. Com certeza, com certeza. É isso que eu falo para os meus alunos, que assim, se eu aprendi, todo mundo consegue, porque tem uma. Até eu mesmo pensava isso, né? Quando eu comecei, eu tinha um certo receio, assim, de que, se você não cresceu falando, se você não nasceu, fala desde o nascimento com seus Sim, pais, não tem como aprender. Eu pensava um pouco, tinha um certo receio com relação a isso. Mas depois, né, fui estudando, estudando e assim, não é verdade. Todo mundo consegue aprender se dedicando bastante. A gente vai falar depois de formas de estudar, né? Mas é perfeitamente possível. Se você não cresceu falando, você é um adulto e está começando do zero, é perfeitamente possível de aprender. Então, mas aí continuando um pouquinho da minha história, né? Na época do vestibular eu não sabia o que eu queria fazer, estava bem perdido, inclusive. Cheguei a passar um tempo fazendo engenharia elétrica, depois saí, fui fazer cursinho, depois acabei entrando em comércio exterior, em faculdade de eu comércio também sou exterior. do comércio exterior, então somos, Olha aí, legal. somos Então colegas de somos a profissão aí em colega algum de profissão, momento. né? Pois é, olha aí. E aí, mas nesse tempo todo, né, nesses anos que foram passando, eu sempre fui estudando, sempre fui estudando polonês, e bastante, né? Assim, num ritmo bem intenso, eu adorava estudar, era a coisa que eu mais gostava de fazer. Eu, assim, lembro que nas férias, por exemplo, da escola, eu acordava cedo todo dia para ir estudar, era o que eu queria, o que eu mais queria fazer no dia, e ficava ali horas e horas estudando, estudando. E isso foi, né, o tempo foi passando, eu fui melhorando o meu conhecimento no idioma, Sim. e aí, eventualmente, também, né, eu comecei a faculdade e comecei a trabalhar na área de comércio exterior, num escritório de comércio exterior. E junto com esse trabalho, bem junto mesmo, eu comecei as duas coisas quase que no mesmo momento. Eu comecei a dar aulas de polonês. Uhum. Então, aí, nesse momento, eu já tinha um nível mais avançado no idioma, já tinha né, estudado bastante e aí comecei a dar aulas de polonês com os primeiros alunos e fui levando as duas coisas paralelamente. Então eu trabalhava durante o dia, durante o período da manhã e da tarde e depois de noite eu dava aulas de polonês em Sim. casa. E só que assim, eu sempre gostei muito mais de dar aula do que do trabalho do escritório, Ainda né? bem, né? Ainda bem, senão a gente não teria você aqui paciente para nos ensinar polonês. Olha aí, né? Então, eu adoro, assim, adoro dar aula, adoro contato com os alunos. E, e aí fui levando as duas coisas paralelamente, né? Uhum. Até que em 2024 eu fui chamado, me inscrevi, fui selecionado para fazer um curso de polonês na Polônia, em Varsóvia. Que Um curso para bacana. professores de polonês. Isso é. E era um curso para professores do mundo todo de polonês. Teve uma seleção, felizmente fui selecionado para participar. E foi assim, até a organização que fez o curso é a Orpeg. Talvez alguns aí já tenham ouvido falar da Orpeg, que é uma organização que se ocupa justamente de promover a língua polonesa no exterior. Uhum. Então, eles fazem cursos muito bons e foi uma experiência assim incrível para mim de ter participado. É, Aprendi muito sobre como ensinar nesse curso. Então, formas de ensinar, métodos. Foi uma experiência assim incrível. E aí, quando eu retornei de lá, eu tomei uma decisão profissional de seguir apenas com as aulas de polonês. Então, eu saí do emprego que eu tinha na área de comércio exterior e passei a me dedicar inteiramente para as aulas de polonês. E foi, assim, a melhor decisão que eu tomei, porque é o que eu realmente gosto de fazer. Então, tudo se encaminhou muito bem, deu muito certo. E aí hoje estou aqui, né, como professor de polonês e é isso que eu faço profissionalmente e assim pretendo continuar. Por Então, favor, né? resumidamente, né, como é que é? Por favor, Ah, continue, né? Não sim, nos não, com abandone. certeza, com certeza, exatamente. E assim, essa foi a minha trajetória, né, desde que eu comecei até hoje e estamos aí agora com alunos, né, dando as aulas de polonês. Estou muito feliz com isso. Obrigada, Pedro. Muito bacana essa sua trajetória
Que bom que você veio aqui, né? Fez esse treinamento, esteve aqui na Polônia. A Polônia Aham, realmente é um país incrível, né? Então, se sim. você que está nos ouvindo aí, convido também a você seguir lá o perfil do Pedro, que é @polonês para brasileiros, tá? Então, siga lá que ele vai postar, tá começando a postar muito conteúdo legal sobre o polonês, né? Sobre dicas de como você aprender. Aham. E siga também o meu perfil, @guia brasileira na Polônia, para que você possa conhecer a Polônia, eu costumo dizer, sem sair da sua casa. Enquanto você não vem para cá, você pode conhecer a Polônia através dos stories, dos posts. Estou sempre compartilhando alguma informação sobre culinária, pontos turísticos, principalmente a história, né? Que eu sou fascinada pela história da Polônia. Então, acompanhe aí os nossos perfis, que você vai se sentir aí mais próximo da Polônia, né? Mesmo que você esteja no Inclusive, Brasil ou outro é, lugar, né? e dizer que a Aline tem uns posts excelentes lá, muito interessantes mesmo, muito legal de acompanhar, viu, Aline? Os posts que você faz lá, é muito bacana. Então, realmente, reforço o convite aí para seguir a Aline. E a minha página ainda tá bem no comecinho, né? Eu comecei recentemente, mas pretendo postar mais coisas por lá também. Perfeito, bacana então. Agora, Pedro, já que a gente já se apresentou, a galera já sabe aí um pouquinho da nossa trajetória, vou já começar logo me acusando, né? Que eu estou aí nessa batalha, essa árdua batalha de aprender polonês, e que já Aham, passei muito perrengue na vida por conta desse idioma, né? aham, Durante a nossa live, a gente vai compartilhar alguns perrengues aqui, mas já vou logo começar com o meu, antes da gente aham, entrar em alguns tópicos. sim. Que esse eu acho que eu não falei para vocês lá no curso. Logo quando a gente chegou aqui, inclusive a gente morava em Katowice, que é outra cidade, outro estado, e a gente estava de mudança para Wrocław. E daí a gente, como as cidades são um pouco distantes, assim, então 3 horas de viagem, a gente agendou, acho que uns, sei lá, 10, 12 apartamentos para o mesmo dia, para a gente vir de manhã cedo, passar o dia aqui na cidade vendo os apartamentos e ir embora no final do dia. E aí eu queria, né, impressionar a dona lá do apartamento, que a gente tinha achado o apartamento muito bonito. E aí eu queria Aham, dizer pra ela que o apartamento, tipo, que o prédio era muito bonito. E aí, bonito em polonês, que com certeza também estaria errada a declinação, mas de uma forma geral é piękna ou pięknie, né, dependendo da situação. aham, E aí, em vez de eu falar que o prédio era Bardzo Piękne, eu falei Bardzo Piątek, que Piątek ah, é sexta-feira na Polônia. Então, sim. no começo eu trocava muito essa palavra Piękne com Piątek, que era, tipo assim, muito frequente. E era uma pessoa Aham, jovem, né? Era uma universitária que estava saindo da Polônia e estava querendo alugar o apartamento dela. Daí ela começou a rir. Aí ela disse, ela começou a falar em inglês. Ela, você sabe que se você acabou de me dizer que o meu apartamento é muito sexta-feira, olha eu aí. não, mas não era isso que eu queria falar. Eu queria dizer que era bonito. Aí ela, tá, mas é porque eu falei, ó, pra nós, assim, que é outro idioma, que a gente não é nativo, tem muitas Aham, palavrinhas que às vezes a gente gera essa confusão, né? Tipo, de aham, com piontek certeza. com piękna, ou domingo com segunda, que é muito parecido, né? Niedziela com ponedjal, então, tipo, são umas Sim, coisas assim que vão dando esse bug na cabeça da gente. Então já sim. começamos aí contando esse meu perrengue engraçado, né, que eu passei aqui na Polônia. Mas E, eles são e bons, Aline, porque a gente não esquece mais depois dessa, né? não, Depois de não uma situação dessa, esquece. você Aham. nunca mais esqueceu que Pienkne, né, é bonito, né? Sim, E Piontek é sexta-feira, né? nunca mais esqueci. E assim, Olha perrengues aí. assim eu tenho pra contar, né? Para assim, oxe, Aham. tem demais, tem bastante Ah, coisa pra sim. falar. Mas é isso, né? A gente vai levando com bom humor, né? Uhum. E é um idioma novo, realmente é um idioma muito difícil de se aprender, mas, como a gente já falou na divulgação da nossa live, é muito, muito difícil, mas não é impossível, né? Uhum. É, e tô aqui, eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos 16 pessoas online. Então, pleno Dia das Mães, isso é um privilégio muito grande. Queremos agradecer a você que está aqui. Lembre de seguir o perfil @polonês para brasileiros e @guia brasileira na Polônia. E quero agradecer especialmente aqui a uma seguidora, que é uma polonesa que mora em Bydgoszcz. Se eu estiver falando errado, Pedro, tu vai me corrigindo aí, É tá? isso aí, Bydgoszcz. E eu a conheci virtualmente no ano passado, que eu estava fazendo uma expedição pelos mercados de Natal da Polônia. E ela viu a minha live e a gente começou a trocar ideia. E ela começou a me seguir e ela está aqui hoje.
E, inclusive, ela mandou uma pergunta para você aí, Pedro, nos comentários em Ah, polonês. sim. Aham. Ela perguntou se eu Já já tive na Polônia. Já tive sim, tive em 2024 para fazer aquele curso que eu comentei e amei a Polônia. País muito bonito, assim, adorei a experiência. Quero voltar também. precisa voltar mesmo. Sim. Então, assim, agradecer aí a vocês e, assim, para mim é muito prazeroso saber que tem poloneses que me acompanham e a gente está sempre trocando ideias, assim, sobre essas informações. E uma curiosidade também que eu vejo, Pedro, Uhum. nos meus stories, vez ou outra eu tô falando em polonês, mesmo quando eu falo errado. Porque eu Aham. sempre falo, aqui o meu trabalho é divulgar a Polônia, eu não sou professora de polonês. Se você precisar de Aham. professor, você vai seguir lá o Pedro, arroba polonês para brasileiros. Sim. Mas eu sempre recebo feedbacks desses poloneses que me seguem, sempre falando assim: estamos muito felizes que você está tentando falar polonês. Então, fala pra gente assim um pouquinho, Pedro, como que você acha que essa percepção de qual é a importância da gente saber esse idioma, morando aqui na Polônia. Você, como professor, o que que você pode nos falar sobre isso? Qual é a sua percepção, assim? Por que que a gente deveria aprender Aham. polonês? Sim. Então, Aline, tem vários motivos assim que a gente pode comentar. Em primeiro lugar, a gente tem os motivos mais objetivos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, para você conseguir emprego na Polônia, para você conseguir, às vezes, vagas em universidades também, é exigido conhecimento no idioma. Então, esses seriam os fatores mais práticos, mais objetivos. Mas, além disso, né, assim, você aprender um idioma estrangeiro, vivendo no país, é, eu vejo como assim, um sinal de respeito para o país, né? Você está morando nesse lugar, você aprende esse idioma e o tipo de interação que você tem com as pessoas é totalmente diferente de quando você conversa, por exemplo, em inglês, Uhum, né? Na Polônia, né, muitas pessoas falam inglês também. Então, assim, a princípio você consegue se virar, né, sim. viver falando inglês. Mas você aprender o polonês desbloqueia assim uma outra conexão com as pessoas. Elas vão te ver como uma pessoa que faz parte da cultura delas, que entende, né, que conversa com elas no idioma próprio delas. E então isso é diria que um dos principais fatores. E assim, né, também para você se inserir num lugar que você está morando no exterior, é, o idioma, eu diria que ele é talvez uma das principais formas de você entender a cultura desse lugar. Então, tem Sim. muitos, né, o idioma é um dos elementos mais fortes da cultura de qualquer país, de qualquer povo. E você saber o idioma polonês te permite entender muita coisa, de como as pessoas pensam, de como elas interagem. Então, assim, são realmente muitos motivos que aprender de por que aprender o idioma é uma coisa Uhum, benéfica. sim. Então, desde os mais práticos até os mais, assim, a nível pessoal, de você se integrar melhor, né, no lugar que você está morando, interagir com as pessoas e, como eu comentei, a questão de ser uma demonstração de respeito também. Eu enxergo bastante dessa forma. Você aprender o idioma, que é um idioma bastante difícil, né? Então, as pessoas valorizam isso, como você falou, né? Mesmo eventualmente falando uma coisinha ou outra trocada, as pessoas percebem o esforço, né? Elas valorizam isso Sim. bastante. Uhum. Eu tenho bastante assim relato de alunos que comentaram, quando eu estava aqui falando inglês, pedindo as coisas, né? Era uma situação. Só de eu falar uma palavrinha ou outra em polonês, as pessoas já abrem um sorriso, já, né, Sim. já te atendem de outra forma. Uhum. Então, isso muda totalmente a relação que você tem com os poloneses, aprendendo o idioma. Sim, isso é verdade, né? Tô aqui e posso atestar isso, É, que às vezes um simples dobra que você fala antes de iniciar uma conversa em inglês, o tratamento já é outro. Mas aham, assim, Pedro, vamos entrar agora na parte que não tão fácil. Vamos começar aí aham, por algumas curiosidades. Você que nos segue aí, que está nos acompanhando, não sabe nada de polonês, você vai sair daqui falando pelo menos nem que seja o bom dia e uma boa noite, tá? isso aí. Mas eu queria, Pedro, que você falasse para a gente o seguinte: o idioma polonês, sim, a gente já sabe que é difícil. Queria falar que você explicasse para a gente, tipo, tem alguma origem, se é do latim, ou quantas letras tem no idioma polonês? É diferente do alfabeto, aliás, né? Quantas Aham. letras tem no alfabeto polonês? É diferente
alfabeto brasileiro? Tem alguma letra a mais, letra a menos? Conta pra gente aí algumas dessas Sim. curiosidades sobre esse idioma. Aham, vamos lá. Então, o polonês ele é um idioma eslavo. Os idiomas eslavos eles são um grupo de idiomas que estão presentes ali na região mais do leste europeu. E eles têm uma origem comum, é uma língua original que foi se desenvolvendo, se ramificando e deu origem aos idiomas eslavos. E a Polônia é um idioma desses eslavos. Outros idiomas, por exemplo, né, seriam. A gente tem uma distinção, que assim, os idiomas eslavos ocidentais, aí tem o polonês, o tcheco, por exemplo, o eslovaco, tem os idiomas eslavos orientais, que aí inclui ucraniano, por exemplo, belorrusso, russo, e tem os idiomas eslavos meridionais também, né, que estão ali por exemplo, servo, croata, búlgaro, são essas divisões que a gente tem. E com relação ao idioma polonês, né, o alfabeto, ele tem o alfabeto latino, então as letras do polonês nós temos também em português, só que polonês tem algumas letras adicionais. Eu até separei aqui, Aline, se eu puder mostrar aqui, algumas dessas Claro, letras, ó. por favor. Eu imprimi aqui algumas para a gente ver. Por exemplo, né, começando aqui com, deixa eu pegar uma, ó, essas letras com um acento, né? Por exemplo, essa letra aqui, né, a letra C, aqui, Uhum. só que ela tem esse acentinho nela ali. Esse acento, na verdade, é uma cresca em polonês, que significa um traço. Então, Como se fosse o qual que nosso é o... acento agudo do E, do A, né? Isso Tipo. Só pra exatamente. gente ter uma comparação, assim. Exatamente isso. É como se fosse um acento agudo, igualzinho, né? Um traço em cima da Uhum. letra, e ele altera o som do C. Então, por exemplo, um exemplo de palavra aqui, essa palavra aqui, ó, é pływać, né? A palavra, deixa eu mostrar aqui melhor, ó, pływać, né? Essa palavra quer dizer nadar. Então, pływać. Você tem o C no finalzinho, ele tem um som de tch, né? Um som de, como se fosse um TX, mais ou menos, um Uhum. pływać. Então, essa seria uma letra. Aí, só para mostrar aqui, né? Tem várias letras dessas que tem acento. Ó. Tem a outra aqui, que é a letra S com acento também, ó. Essa letra aqui, né? É outra que tem. Ele tem também um som parecido com X, então, um som de X, assim, é X. Um exemplo aqui de palavra, ó, seria essa aqui. Por exemplo, como é que você leria essa palavra aqui, Aline? Dá para ver Ah, aí? eu vou fingir que eu não sei, tá? Que agora eu já sei, né? Mas Aham. se a gente fosse no Brasil, seria gestes. Considerando, Isso. Quer dizer, né? é, Gestes? isso, pensando em português, seria um G, né? Um J ali no Uhum. início. Sim, É, agora, gestes. isso. Esse J em polonês, ele vai ter um som de, como se fosse um I. Então seria jesteś, né? Uhum. Jesteś, seria isso aqui. E aí o S no finalzinho, esse som de próximo de um X. Enfim, aí tem várias letras aqui, só mostrar, né, um pouquinho cada uma. Ó. Outra letra que a gente tem também, curiosa, é essa aqui, ó. É um L, né? Uma letra L, que tem um corte no meio, assim. E essa letra a gente fala como se fosse também parecido com a letra U. Então, por exemplo, essa palavra aqui, que significa fácil, a gente lê Łatwy, Łatwy. Lá no início, aquele L cortado, Uhum. tem esse tom de um certo U, parecido com U. Que mais aqui, por exemplo, ó, temos o S cortar, o S com a cresca, o C com a cresca. Tem essa aqui também, ó, que é um Z, né, com esse acento também, letra Z, com esse acento. E aqui um exemplo de palavra com ele, ó. Temos essa palavra aqui significa prego em polonês. Então tem dois Z's desse tipo aí. Como que pronuncia essa palavra em polonês, Pedro? Então, essa aqui a gente fala assim, Prego. prego, isso, a gente fala gwóźdź. Gwóźdź. Isso, ó, gwóźdź. Gwóźdź. Então Então, vamos lá. isso, Prego. Anotem aí a primeira palavra que vocês estão olha aprendendo. lá, prego, né? Essa aqui é uma daquelas que costuma assustar, né? Porque além do. Tem Sim. dois Z's, tem Aham. um W ali, é meio, né? A princípio é meio assustadora, mas depois a gente vai vendo que tem as regrinhas de pronunciação e acaba ficando mais fácil. Pedro, Então tem esse então, Z. no total, assim, a gente teria quantas letras no alfabeto polonês? Ó, no total são 32, né? Incluindo essas já Uhum. diferentes que a gente tem, são 32 letras. E dessas diferentes, a gente tem 9. Então, são o Z com cresca, o C com cresca, o S com cresca, a letra O também com acentinho lá, cresca. Aí tem Z com ponto, L cortado, N com a cresca também.
O A com aquele sinalzinho embaixo, só uma Ai, última aqui, sim, Aline, que é legal de mostrar esse A também. é interessante. Esse A aí É interessante, né? com essa Olha perninha lá. aí, vamos lá. Isso aqui, né? É um Olha que outro letra diferente, gente. diferente, né? Isso aqui é bem interessante. Como é que é o som dela? O A normal, né? Também existe em polonês, o A sem essa perninha embaixo, é o som de A. Quando ele tem a perninha assim, ele fica com som de ON, como se fosse mais ou menos a letra O-U-N, ON. Sim. Então, por exemplo, uma palavra aqui para demonstrar, ó, a gente tem essa palavra aqui, né? Essa palavra que significa farinha, Uhum. farinha. Então a gente fala monca, né? Ó, isso aqui se fala monca. Ele tem esse som de on, assim, monca. Então seria um exemplo com essa letra on aqui. Bem curiosa, né? Essa letra diferente. Demais, E demais. E que no começo, normalmente eu falava que, logo quando eu cheguei, né, eu falava maca, maca, porque maca, não... né? Olha aí. E aí, assim, é mais Essa... uma da coletânea dos perrengues, né, de Aham. brasileiros que chegam aqui e a gente, enquanto a gente não aprende ali o básico, você vai falando as palavras da forma que você acha que fala, né? Sim. Então, vai, assim, a gente vai gerando uma coletânea de perrengues para contar depois. Exatamente, com certeza. Até acostumar com todos os sons, né? A Sim. gente vai tendo esses perrengues aí. Mas é isso, tem, né, várias letras e uma última aqui que também tem esse sinalzinho embaixo, a letra E. Ela também tem, né? Existe o E normal, existe esse E aqui com essa cobrinha embaixo, né? Como que Chamado chama de. esse sinalzinho, Pedro? Essa Então, cobrinha? Em polonês ele chama cobrinha, não é cobrinha, seria um rabinho, é ogonek. Uhum, Então certo. é um pequeno rabinho, assim, né? Em polonês se fala Uhum, ogonek. E ele altera o som da letra de alguma forma. Então, por exemplo, esse E aqui, esse já é um pouquinho mais, vamos dizer, desafiador, porque ele pode ter três sons diferentes, depende um pouco da palavra. Então, por exemplo, né, se a gente pegar aqui essa palavra, ó, essa primeira palavra aqui, significa mão, mão. E a gente fala renka. Então, é um som de en, renka, né? Um pouquinho como se fosse um E e N, sim. renka. Ó, a colega colocou também, né? Bende, é outra palavra que tem, né? De exemplo, bende. Mas então esse seria o primeiro som, em, renka. Um outro som, por exemplo, nessa palavra aqui, ó. Essa aqui já significa pincel. Pincel. Uhum, Se fala penzel, penzel. Então ele já tem um som um pouquinho mais assim, puxado para um U. Penzel. Um pouquinho diferente sim. daquele anterior. E ela pode ter um terceiro ainda som, né? Um terceiro e último som, que é, por exemplo, nessa palavra aqui. Essa aqui você conhece, Aline? Saber o que que é, ó? O Sim, essa aqui eu sei, né? que que Inha, é? inclusive a gente falou na última aula, né? Na última Que aula, né? seria o nome, É, né? isso, o nome, né? Exatamente. Então, preenchendo formulários aí deve aparecer bastante nessa Sim. nome, né? E aí, nesse caso aqui, quando a letra E está no finalzinho da palavra, ela já tem um som de um E normal. Então ficaria INE, por exemplo. Uhum. INE. Então são três sons, né, que essa letra pode ter. Enfim, aí vai variando de palavra por palavra, tem regrinhas para entender isso, mas essas são, né, algumas das letras do polonês, as letras diferentes que tem no idioma polonês. Sim. Então, letras com acento, letras com cresca, com ponto, tem várias aí. Então, só para a gente resumir aqui, cada tópico que a gente for falando, a gente vai resumindo, né, para dar uma Aham, organizada nas ideias. Então, a gente já se apresentou aqui, esse tópico que a gente está falando agora são curiosidades do idioma, como o Pedro explicou, aham. é um idioma eslavo, né, que São. tem nada mais, nada menos do que 32 letras, não é isso, Pedro? Trinta e Exatamente. duas letras no alfabeto, mas a parte boa é que é um alfabeto com as palavras em latim. Então é A, B, C, D mesmo, nada de desenho, então já facilita bastante para nós brasileiros que precisamos aprender esse idioma tão desafiador, mas que é tão bonito também, né? Tão interessante. Com certeza, E eu exatamente. gostei muito desses exemplos que você trouxe aí pra gente de palavras. A gente aprendeu também algumas palavras aí que são prego, né? Como que Aham. fala prego Isso, em polonês? gwóźdź. Que Aí, aí o professor de vocês está deixa falando. eu ver se eu acho ela aqui de novo. Isso, é o Vão gwóźdź, é o prego. anotando aí Olha lá, tá aqui, né? uma palavra aí. Inclusive, já deixa lá nos comentários depois que eu postar essa palavra. A palavra-chave da nossa live é prego, para Prego. garantir que você assistiu aqui a live. Aí, Agora, Pedro, assim, como eu falei no começo que eu dei o meu relato do primeiro perrengue que eu troquei
Piękna por Piątek. Aham. Fala pra gente se o idioma polonês tem algum, sabe, falso amigo, né? Os falsos cognatos, aquela palavra que a gente acha que significa uma coisa, mas que é Hum, outra. Eu acho sim. que, de repente, a gente poderia começar por uma que é muito comum aqui na Polônia, nas placas, né, de trânsito, de sinalização da cidade, que é a palavra droga, né, que se Aham. escreve igual no Brasil mesmo, DROGA, droga. Isso. Fala pra gente então o que que significa droga na Polônia e já começa a explicar aí essas palavras que parecem uma coisa, mas não é. Aham. Conta pra gente aí o que que a gente pode aprender sobre isso. Certo. Vamos lá. Então, o droga ali, nessa palavra droga, ela, né, como você falou, não significa droga do português, ela tem um outro sentido. Em polonês, a palavra droga pode ser duas coisas. Em primeiro lugar, se ela for um substantivo, a palavra droga significa um caminho. Então, um caminho, né, de algum tipo de caminho. Pode ser uma estrada, também uma estrada nesse sentido de caminho. Enfim, esse é o primeiro sentido, né? A palavra droga com sentido de caminho ou estrada. Seria a primeira opção de tradução. A outra opção, se a palavra droga for um adjetivo, ela já significa caro. Então, uma coisa que é cara. Por exemplo, vamos pegar uma frase assim, esse livro é caro, né? Então, por exemplo, ta książka jest droga. Ta książka jest droga. Significa, esse livro é caro. Uhum. Então, ela pode ter esses dois sentidos, depende da frase. Ela pode significar um caminho, caro, alguma coisa cara. Então, ta książka jest droga, por exemplo, esse livro é caro. Então, essa seria uma palavra que é dessas que confundem, né? Porque a gente escreve Sim, igualzinho, mas sentidos totalmente diferentes. Mas tem outras também, né? Por exemplo, tem a palavra empresa, que é interessante. Empresa, com a letra I, se escreve com I em polonês. Então, empresa não significa empresa, significa festa, uma festa. totalmente Então, uma empresa. diferente, né? Totalmente diferente, né? Bem, bem, né? Bem oposto, Aham, assim, o sentido. sim. Então, essa é uma outra curiosa também. Ou que mais que a gente tem? A palavra, por exemplo, lata. Lata. Não quer dizer lata, né? Quer dizer anos. Por exemplo, quantos anos, né? Tantos anos, lata. Então, é outra palavra que confunde também. Nossa, essa É, é muito engraçado quando você pensa assim numa frase, né? De lata, tipo, lata você é muito difícil pra gente quando tá aprendendo também associar aham. isso, porque parece que o nosso cérebro vai logo buscar aquele significado que a gente já conhece, né? Então, até Sim, você se com acostumar certeza. que quando você vê ali lata, não tá falando de lata, objeto de metal, uma embalagem, é É, uma variação de anos, né? A palavra anos mesmo. Então, é muito exatamente, interessante isso. exatamente. Quando a gente olha a primeira vez, a gente, principalmente no começo, né, quando a gente está começando a estudar, a gente tem, assim, isso é natural, a gente tem a nossa mente moldada com a língua portuguesa. Então, a nossa tendência é olhar e tentar reconhecer o que é familiar para a gente, né? E essas Sim, palavras que são iguais são as que mais saltam na nossa visão, e aí gera essas situações, né, curiosas de uma confusão ou outra que pode acontecer. E essa palavra lata, além de também significar o plural de ano, anos, ela pode significar o verbo voar. Então, por exemplo, se a gente falar assim, samolot lata, quer dizer, o avião está voando. Samolot lata é outro significado ainda que ela pode ter. Ela pode ser um verbo também. uhum, Então, tem, né, várias situações aí, e as palavras podem ter significados diferentes dependendo do contexto. Então, sim, mas são sim. algumas, né? Então, lata, Aham. droga, empresa, e tem outras mais aí também. Sim, e eu tô gostando muito, gente, da interação de vocês aqui nos comentários, né? A doutora Valmira comentou aqui, né, a questão da droga, que se lembra logo de substância química, né? E não de caminho. A minha colega polonesa lá colocou aqui uma frase em polonês, Aham, deixa usando eu ver se eu... a palavra droga. Se você puder ler aí e traduzir pra gente, Pedro, ver o que que ela colocou aí. Ó, ela Enquanto. falou droga, né? Droga a gente usa também para se referir a uma pessoa que gostamos. Ah, sim, verdade, não comentei esse sentido. A palavra droga, além, né, de ser o caminho, além de ser caro, também pode significar querido. Nossa, Então, por esse eu não exemplo, sabia também. por exemplo,
quando você começa um e-mail, né, uma carta, Hum, ou vai escrever alguma hum. coisa para alguém, você fala droga pessoa, né? Então ela deu um exemplo aqui, droga tiote, né? Que é bem curioso, né? Sim. É, e aí, Escreveu e-mail, droga Aline, né? Tipo. isso, exatamente, droga Aline, né? Seria querida Aline, ou até Uhum, mesmo assim, cara Aline. Então é outro sentido que a palavra droga pode ter mesmo. Bem sim. lembrado. Isso Obrigada aí. aí pelo lembrete, gente. E Aham. algum usuário, né, que não dá para pronunciar aqui o nome do usuário, mas colocou mais uma palavra interessante que tem as quatro letras com um sinal diacrítico, que é o jute, que Ah, significa bilis. isso, Billy. Aline, esse usuário aí você conhece, viu? Ele é meu pai. Ah, É, é? Ai, que esse honra nome que, aí, que ele tá aqui, sim, gente. Não, não tenho ele tá nem. aí, ó. Tá, Muito obrigada por você estar aqui. Que honra isso, recebê-lo. olha lá, isso aí. Então, realmente, jute, né? Outra palavra que também é uma daquelas que assustam, quatro sinais Uhum. diferentes. Então, é uma palavra curiosa também. Sim, então vocês estão vendo aí, gente, que o polonês de chato não tem nada, né? Pelo contrário, tem muitas curiosidades aí pra gente aprender. Pedro, e você Uhum. pode contar pra gente algum caso, algum causo de algum aluno seu que tenha trocado palavras ou que tenha passado aí algum perrengue aí com o idioma polonês, de trocar palavras, como aquele exemplo que eu dei no começo? Ah, Alguma olha, situação engraçada para compartilhar com a gente? uma situação, né? Olha, de alunos que moram na Polônia, assim, com certeza tem. Eu agora não consigo pessoalmente me lembrar de um caso assim, mas o que dá para dizer, por exemplo, em aula, né? Os alunos às vezes trocam um pouquinho as palavras. Então, por exemplo, trocar algumas sílabas, acaba saindo palavras que não existem, mas que Sim. soam de uma forma interessante. Então, por exemplo, assim, sei lá, vamos pegar a palavra samolot, que é avião, samolot. Às vezes o aluno vai ler, aí sai, ao invés de Samolot, sai Salomot, algo assim, né? Sim. Salomot. Então, não existe a palavra Aham, Salomot, aham. mas soa engraçado e às vezes até parece, né? Soa como uma palavra polonesa, mas não existe. Uhum, Então, isso é bem comum de trocar, às vezes, sílabas, ainda mais em palavras um pouco maiores, isso às vezes acaba acontecendo. Então, é uma coisa que a gente dá risada em aula assim aham, e faz parte, né? A gente é divertido de perceber como os alunos vão assim se acostumando, né? E trocar é totalmente natural, tá? Deixar isso bem claro que até a gente acostumar é normal trocar, confundir uma uhum. coisa ou outra, mas tem essas situações engraçadas que acontecem. Tá. E, Pedro, agora assim, o idioma polonês, a gente viu que ele tem 32 letras, né? Então, bem mais letras Aham, que no alfabeto do português. Mas, assim, tem também algumas outras particularidades na gramática em si do idioma que nós não temos no português. aham, Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, gente, aqui minha mãe tá sempre perguntando, e aí, já tá falando tudo em polonês? Fala alguma coisa aí pra eu ouvir, né? E eu sempre aham, falo, mãe, é difícil porque aqui as palavras elas têm, é como se elas pudessem ser conjugadas, né? Tipo, tem a uhum, declinação do singular, do plural, masculino e feminino para tudo. Então, uma coisa que a gente sempre vê assim no jornal, quando aparece alguma notícia do Brasil, por exemplo. Eu lembro que na época quando é notícia de futebol, há um tempo atrás, sempre aparecia Neymar, sempre aparecia Neymara, né? Ou aham, então, essa eu ria muito quando o Bolsonaro era presidente, porque sempre aparecia alguma coisa no jornal como Bolsonara, né? Que sim, como se fosse, pra gente, a gente lê como se estivesse ficando no feminino o nome daquela pessoa. E pra gente aham, não faz o menor sentido, assim, né? Então, sim. quais são essas diferenças, assim, gramaticais mais relevantes que a gente possa falar para as pessoas que existe, sei lá. Você fala na aula, eu sei que você começou a explicar pra gente dativo, vocativo. Fala um pouquinho pra gente que negócio é esse aí, desse tanto de declinação que existe nesse polonês. Sim, vamos lá, isso é muito interessante. O idioma polonês, ele tem assim, ele é um idioma muito diferente por vários fatores, e talvez o principal desses fatores é a presença das declinações. Então, o que é uma declinação? Declinação é qualquer alteração que acontece na terminação de alguma palavra. Então, por exemplo, você deu o exemplo do Neymar, né, Aline? Neymar. Sim. Neymar é a palavra natural. É a palavra, o nome da pessoa, Neymar. Se você quer usar essa palavra em alguma frase, ela vai se alterar de acordo com a função dela na frase.
Então, por exemplo, se você quer falar assim, eu gosto do Neymar, por exemplo, você falaria lubie, que é o verbo eu gosto. Então, ialubie. Você não falaria ialubie Neymar. Você falaria ialubie Neymara. Ou Uhum. seja, a palavra ela ganharia um A no final dela, e isso é uma declinação. Então, é uma mudança na palavra, uma mudança na terminação da palavra, de acordo com a função que essa palavra tem na frase. Um outro exemplo, a gente pode pegar assim, né? Por exemplo, a palavra carro, em polonês. Então, a palavra carro é samochód. Samochód. Isso é carro. Só que, além da palavra samochód, que é a palavra natural, essa palavra ela pode variar. E aí, vamos falar de quantas declinações que tem o polonês, né? O polonês ele tem 7 casos de declinação. Só Então, o sete que isso quer dizer? casos? Só Sete 7, né? casos. Pouquinho, Certo. pouca coisa, né? Então, além da palavra natural, que é o samorhut, ela pode ter outras 6 variações, no total, dando 7 casos que existem em polonês. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra samorhut. Se você quer falar assim, isso é um carro, você falaria to jest samochód. To jest samochód. Isso é um carro. Se você quer falar assim, eu não tenho um carro, eu não tenho um carro, você já falaria nie mam samochodu. Ó, samochód mudou para samochodu. Uhum. Já ganhou a letra U no Sim. final. Declinou. Ela mudou, né, por causa da função dela na frase. Outro exemplo, se você quer falar assim, eu estou indo de carro. Eu estou indo para algum lugar de carro. Você falaria jade samochodem. Então ela já ganharia a terminação EN. Ó, então a gente já tem samochod, que é a palavra natural, Sim. samochodu, que é uma variação, samochodem, que é outra variação. Que mais? Se você quer falar, por exemplo, eu estou no carro. Eu estou no carro. Você falaria assim, jestem w samochodzie. Então, olha, é outra variação já, né? Uhum. Samochód, samochodu, samochodem, samochodzie. E Vai variando. tudo isso significa a mesma palavra principal, o significado principal que é É carro, né? carro. Essas frases em português seriam: isso é um carro, eu tenho um carro, eu não tenho um carro, aliás, eu vou de carro, eu estou no carro. Em português é somente a palavra carro. Sim. Em polonês, para cada frase dessa, a palavra teria uma forma diferente. E, além disso, né, além das 7 variações que a gente tem, a palavra tem um plural. Então, em português, carro, o plural é carros. Em Uhum. polonês, o plural de samochód seria samochody, por exemplo. Então, até aí tudo bem, é um plural, assim como a gente Sim. tem em português também. Só que esse plural também vai declinar nos 7 casos. Ou seja, cada frase que eu falei agora, né, agora anteriormente, teria uma outra variação ainda se fosse no plural. Se você quisesse dizer assim, eu não tenho carros, nós estamos indo com carros, nós estamos nos carros, seriam palavras diferentes para cada Sim. frase. Por exemplo, né, vamos Então, pegar esse. então é como se uma palavra pode ter até 7 variações, mas Uhum, essas 7 variações ainda existe o, digamos, o singular e o plural, e existe exato. o masculino e feminino também? Ex- Isso. Exatamente. Então, assim, são 7 no Uhum, singular e 7 no plural. Então, no entendi. total mesmo, Meu a Deus. palavra pode ter, ela pode ter até Socorro, 14, Jesus. muita coisa, né? Ela, ela pode ter até 14 variações Aham, possíveis. Então, sim. 7 no singular, 7 no plural. Então, são 14 Uhum. formas diferentes. Olha como muda, né? Meu Então, Deus. é, isso assim, é um dos maiores desafios que tem na língua, são as declinações. E como você comentou, né? Além da declinação, também existe a questão dos gêneros. Isso já não é tão complicado quanto a declinação. O gênero é um pouco mais fácil de da gente reconhecer. Uhum. Então, a curiosidade é que a língua polonesa tem o gênero masculino, o gênero feminino e tem um terceiro gênero também, que é o gênero neutro. E aí as palavras, elas são né, podem ser um desses 3 gêneros, ou masculinas, ou femininas, ou neutras. E isso vai importar, vai influenciar na terminação que a palavra recebe. Então, por exemplo, uma Certo. palavra masculina declinada no caso X lá, no caso, por exemplo, genitivo, ganha a terminação U, por exemplo. Uma palavra neutra já ganha a terminação A. Uma palavra feminina ganha a terminação Y, por exemplo. Então, Uhum. de acordo com o gênero, a terminação que cada palavra vai ganhar varia.
Então é mais um fator aí para complicar um pouquinho, né, as terminações do polonês. Mas assim, mas as declinações elas são, apesar de serem difíceis, né, de serem um desafio, é uma coisa muito legal de estudar. Eu digo isso assim, eu sinto que os alunos até gostam de estudar, apesar de ser uma coisa difícil, porque é uma coisa muito diferente, né? A gente não tem em português declinações desse Sim, tipo. é muito Então é interessante porque deixa tudo mais detalhado, né? Assim, as palavras, você tem mais informações sobre aquela palavra, digamos assim, dentro daquela frase. sim, exatamente. E também a declinação, ela permite você mudar bastante a ordem da frase e ainda assim você entende o que está sendo Uhum, dito. Porque como a terminação da palavra indica a função dela, se você colocá-la no começo da frase, no final ou no meio, você vai saber qual que é a função dela, mesmo que a frase esteja um pouquinho bagunçada. Então, sim. isso é uma coisa curiosa, que as declinações, elas abrem portas para a gente falar as frases de formas diferentes. O que em português seria uma coisa mais direta, em polonês a gente pode variar um pouco, e as declinações permitem isso. Uhum. Então, mas é muito legal. Aprender declinações é uma coisa muito interessante, apesar de ser uma coisa difícil, é muito legal. Quando você começa a entender e começa tudo a se encaixar, é demais, a sensação é muito boa. Sim. E Pedro, o perfil aqui da. Deixa eu ver aqui, é o perfil da doutora Valmira Bandeira, né, que é Psy.terapeuta Aham. Valmira Bandeira. Pediu aí pra gente, fala pra gente então como é Feliz Dia das Mães em polonês, já que hoje no Brasil é Dia das Ah, Mães. sim, Como que a gente sim. poderia dizer isso para nós brasileiros morando na Polônia, mais tarde, depois dessa live, fazer uma ligação para a mãe e falar Feliz Dia das Mães em polonês? Ensina aí Sim, pra vamos gente lá. como falar então. Ok, então Feliz Dia das Mães em polonês vai ser o seguinte, Szczęśliwego Dnia Matek. Então, mais uma vez, ó, Szczęśliwego Dnia Matek. Szczęśliwego Dnia Matek. Feliz Dia das Mães. Olha aí. Então, então o szczęśliwego, a primeira palavra, quer dizer feliz. Szczęśliwego. O dnia, ele quer dizer dia. Então, feliz dia, szczęśliwego dnia matek, quer dizer das mães. Szczęśliwego dnia matek seria essa frase em polonês. Feliz dia das mães. Vamos ver se eu consigo. Vamos Szczęśliwego lá. dnia matki. E, ó, szczęśliwego dnia matek. Matek. Aí, Szczęśliwego aí. dnia matek. Isso mesmo. Olha! Szczęśliwego dnia matek. Isso aí, muito bem. Então, para quem Isso está aí. chegando agora aqui na live e não está entendendo o que a gente está falando, a gente está desejando Feliz Dia das Mães em polonês para todas as mães aí que estão nos assistindo, que vão assistir futuramente essa live. E recordando aqui, então, o que que a gente já falou, dando assim as informações, os pontos chaves, né? Mas vocês Uhum, podem assistir essa live desde o comecinho, quem chegou depois. A gente está falando aqui sobre o idioma polonês, sobre as curiosidades desse idioma, né? As dificuldades também, mas principalmente deixar claro para vocês que apesar de ser um idioma muito difícil de aprender, porque tem muitas particularidades que a gente não tem no idioma português, mas que é totalmente possível com dedicação, com Pedro, né, ou com o professor André também, que já apareceu aqui pela live, aham, com um professor que realmente pode nos auxiliar nesse processo de aprendizagem. E assim, Pedro, uma coisa que a gente. Eu nem coloquei aqui para a gente pontuar isso, mas eu lembrei agora. Eu já tinha feito o curso de polonês, tinha começado a fazer, inclusive presencial, mas com uma professora que ela era polonesa, mas aham, era aula para estrangeiros. Então, ela era uma aula em inglês ensinando polonês. E na minha aham, sala tinha pessoas de vários países, assim, tinha gente da Arábia Saudita, da África, do Egito, da Ucrânia. Então, tipo assim, eram uns 20 pessoas na sala, cada uma pessoa de um país diferente. aham, Então, tinha a dificuldade de você já estar aprendendo um idioma sem estar aprendendo na sua idioma materno, né? Como também aham, tinha dificuldade de ter outras pessoas de outros idiomas, e aí cada pessoa tinha uma dificuldade diferente. Então, para gente que fala português, às vezes eu acho até fácil aprender polonês, porque tem muitas palavras que são semelhantes, as letras em si são semelhantes ao que a gente tem no português, né? Como A, B, C, D. E tinha aham, pessoas, por exemplo, da Arábia Saudita, que o idioma deles é aquele desenho lá, né? uhum, E aí eles ainda tinham que aprender
a grafia dessas letras, né? Sim. E aí cada pessoa tinha uma dificuldade de pronúncia, porque eu tenho uma amiga que ela é do Paquistão e Uhum. ela não conseguia de jeito nenhum falar o J com som de I, porque é como Hum. para eles é como se não faz muito sentido essa junção. E ela nunca conseguia falar. Então assim, era um caos a aula, porque a professora tinha uma paciência assim dos céus, mas não funcionou para mim. Então assim, pontuar isso por quê? Porque quando você decide estudar polonês e você tem a opção de ter um professor que fala português, é assim o paraíso na Terra, né? Isso, realmente o seu aprendizado tem um avanço muito mais rápido, você consegue progredir muito melhor, porque você está aprendendo no seu idioma um outro idioma. E aí uma coisa que eu Uhum. gosto muito também da sua didática é que você vai trazendo comparações do Brasil. Por exemplo, quando você fala, você falou no começo da aula, né? O C com a Cresca em cima tem o som do TX, né? Então você vai trazendo essas similaridades e vai ficando bem mais fácil para a gente que é seu aluno aprender esse idioma. O que eu não tinha com essa professora que eu estava fazendo presencial, embora ela fosse muito boa, né? Mas assim, Aham. nada como você estudar polonês com um professor que fala português como você, por exemplo, né? Então, Aham. muito obrigado. Falo em nome também dos meus Ah, colegas de sala, que você é um professor maravilhoso, super paciente e assim, obrigado. realmente faz diferença na hora da gente aprender o idioma, né? Obrigado, Aline, obrigado mesmo. Realmente, assim, não, com certeza, isso, é, principalmente quando a gente, né, por ser um idioma tão diferente, não tem como, no começo, a gente tem que se basear no nosso idioma. Sim, É, porque, assim, quando você aprende o idioma, né, como uma criança, recém-nascido, é uma coisa. Você cresce falando, você cresce ouvindo, então você meio que molda o seu cérebro ali para entender aquilo, naturalmente. Quando a gente já tem né, uma idade ali adulta, o processo de aprendizagem é outro. Então, a gente tem que se usar o que a gente tem a nosso favor. Se a gente fala português, a gente tem que olhar para o idioma, principalmente no começo, vendo similaridades, vendo o que, que é comparável ali, o que, que é igual, e aos pouquinhos a gente vai avançando, né? E assim, no começo, é uma ferramenta boa você usar, por exemplo, um pouquinho de tradução. Você tem uma frase em polonês, a gente compara com português, vê como é que é, e assim a gente vai aprendendo. No começo tem que ser assim, porque não tem muito como fugir disso. sim, Depois, quando a gente vai avançando, né, mais no estudo, a gente vai aos pouquinhos desenvolvendo um pensamento no próprio idioma, né? A gente começa a pensar em polonês. Mas isso é uma etapa um pouquinho mais para frente. No começo, é muito útil assim e muito eficiente a gente usar o português, que é o nosso idioma, para ir entendendo, para ir explicando, né? Então, eu fico feliz de saber que tá dando certo para você, que você está gostando, Aline. Fico muito feliz. Obrigado pelos comentários imagina. aí. E as pessoas estão comentando aqui, olha, sempre digo que o Pedro é um professor super excelente, ótima didática e muita paciência, Olha aí, né? Lia, um abraço para Lia. E um comentário aqui lá da minha colega lá de polonês, lá de Bydgoszcz, é que o Pedro, ela colocou em polonês, né? O Pedro fala muito bem polonês, então é um polonês aí raiz, né? Oh, obrigado. Elogiando aí seu português. Então, assim, Pedro, mais uma vez eu quero te agradecer aqui. A nossa live ainda tem muita coisa pra gente falar, mas Aham. só lembrando que você que está aqui, lembre de seguir o nosso perfil. O meu é @Guia Brasileira na Polônia e o do Pedro é @polonês para brasileiros. Ele vai começar Isso, a postar mais conteúdos lá para vocês e vocês vão lá cobrando a ele. Pedro, posta isso conteúdo aí pra aí. gente. Pode Porque cobrar, pode cobrar. a intenção dessa live é mostrar para vocês que, assim, a importância do polonês, né, de você aprender e que, como a gente pontuou, né, o tema da nossa live era esse. É difícil, mas não é impossível. Uhum. Mas assim, Pedro, uma pergunta que eu tenho como aluna. Você Ah, já explicou aí pra gente, já conseguiu nos convencer que a gente pode aprender polonês, que o polonês é extremamente interessante, que abre portas, que a gente vai compreender melhor a cultura do país se souber o idioma. Mas aham. é a pergunta que não quer calar. Em quanto Ah, tempo a hum, gente precisa para ficar fluente em polonês, né? olha aí. Que você pode nos orientar quanto a isso? Então, assim, ó, eu quero te explorar o máximo possível, eu quero Aham. que você conte tudo pra gente. Quanto tempo que a Claro, gente à tem que estudar vontade. por dia?
Sei Sim. lá, Aline, se vocês estudarem pelo menos 1 hora por dia, daqui a 5, 10 anos vocês vão estar falando polonês. Aham. Eu sei que cada pessoa tem um processo de aprendizagem diferente, né? O meu Sim. marido, por exemplo, eu digo para ele que ele é autodidata, assim, porque ele consegue aprender idiomas numa facilidade muito, muito rápida. Ah, que Eu já legal. preciso de mais dedicação, né? Então eu Aham. sei que cada pessoa tem o seu tempo, o seu próprio processo de aprendizagem, mas tem como você dar, assim, pelo menos sei lá, uma ideia para a gente, um cenário ideal de como que a gente pode estudar, quanto tempo a gente estuda? Explica aí pra gente, nos ajude. Sim. Ó, o Sérgio comentou umas 4 vidas para ser fluente. Eu concordo, Né? viu, Sérgio? Umas 4 vidas mesmo. A gente tem que morrer e reencarnar umas 3 vezes aí, viu? Né, então, mas essa pergunta realmente é muito, muito comum, assim, né? Quanto tempo demora? E assim, o que você falou está perfeitamente correto, depende muito de pessoa para pessoa. E mais do que isso, né? Assim, depende muito do quanto tempo você tem disponível na sua rotina para estudar. Então, por Uhum, exemplo, vamos supor assim, né? Que você. Vamos imaginar dois cenários. Em um cenário, tem um aluno que faz uma aula por semana, faz as aulas uma vez por semana, e tem ali uma aula ali de 1 hora e pouquinho, uma vez por semana. Aí ele faz a aula na segunda-feira, aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ele não estuda, não, por seja lá por qual motivo que for, né? Não acaba não estudando, e na segunda-feira seguinte ele vai ter uma outra aula. Tudo bem, isso é uma forma, né? Você vai ter essa aula. Aí passa a semana toda, também volta somente na segunda-feira seguinte. Ou seja, vamos supor que esse aluno tenha somente um contato com o polonês, com a língua polonesa, uma vez por semana, por 1 horinha. Primeiro sim. cenário. Agora, vamos comparar esse aluno com outro aluno que faz a aula uma vez por semana, só que além dessa aula, ele estuda ali 1 horinha por dia, por exemplo. Então, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta. É o que 1 hora é um tempo assim bem, né, bem generoso, né? É bastante, não é Uhum, fácil de arrumar 1 hora na sim. semana, mas só para a gente entender assim, né? Em uma semana, esse aluno, esse segundo cenário, o aluno já estudou praticamente ali 5, 6 vezes mais do que o primeiro aluno. Então, se você colocar isso em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, o ritmo de aprendizagem vai ser totalmente diferente. Então, um deles vai. Os dois vão aprender, mas um vai Uhum, demorar muito mais sim. e o outro vai aprender com mais rapidez. Claro que aí também tem os fatores de facilidade natural que cada um tem, como você comentou. Então, tem gente que tem mais facilidade mesmo, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Mas, assim, o quanto tempo demora para aprender é totalmente dependente de quanto tempo você tem disponível na sua rotina para estudar, para se dedicar ao idioma. Mas, assim, pensando, né, em termos gerais, para um aluno médio, assim, né, que nem tem muito tempo, nem tem tempo nenhum, uma coisa ali mais ou menos intermediária, vamos supor mais ou menos que você tem, assim, disponível vamos dizer assim, 5 horas por semana, 5 horas por semana para estudar, que é bastante tempo, né? É Uhum, bastante tempo. 5 horas por semana não é fácil encaixar na sim. rotina, né? Ainda mais com trabalho, estudo e tudo mais. Mas um cenário desse, que você tenha mais ou menos ali uma aula na semana, na segunda, aí você estuda terça, quarta, quinta e sexta, 1 horinha por dia, esse aluno, em média, né, vai levar assim, em torno de 3 a 4 anos para chegar num nível intermediário sólido em polonês, Uhum, um intermediário já com o pé ali no avançado, mais ou menos seria uma estimativa de um tempo que tá. leva, né? Só que assim, né, se você eventualmente não tem esse tempo, né, se você estuda talvez uma aula uma vez por semana só durante a aula, aí vai levar muito mais tempo. Talvez o dobro, né? Aí depende, né? Vai um Uhum, pouco de aluno para aluno, sim. mas tentando responder a pergunta, quanto tempo demora? Depende de quanto tempo você tem disponível. E um outro ponto, Aline, não é só o tempo em si, né? Não é só você ficar 1 hora ali, né, estudando, ou duas, que seja, meia hora, é a qualidade do tempo. Porque, Uhum, assim, uma coisa é você ficar 1 hora, por exemplo, sei lá, vendo vídeo no Instagram, né, de polonês, vamos supor, que tem sim. o seu valor também. Isso é uma coisa, né? Ficar 1 hora ali vendo Uma os hora no stories lá, TikTok, só vendo. no TikTok, né? TikTok de. Isso tem o seu valor, né? Mas é uma Aham. coisa muito, assim, muito Precisa de menor. mais dedicação, né? Uma coisa que seja mais Sim, estruturada para você exato, aprender. Isso, tem que ser um tempo
de qualidade, tem que ser um tempo de você ficar ali, o Sim. tempo que seja meia hora, uma hora, não importa, mas de qualidade. Você pegar um material, ter um bom material didático, se dedicar, estudar com aquilo, fazer exercício, né, com lápis, borracha, enfim, treinar, praticar. Então, é o tempo de qualidade. Esse cenário que eu falei, né, de 3 a 4 anos, é considerando essa forma de estudo, um tempo de qualidade Uhum. estudado. Então, isso é um ponto importante de dizer também. Mas não sei se eu dei uma resposta muito satisfatória quanto ao tempo. Assim, depende, né? No fundo, depende. Olha, vou te É. falar uma coisa. Só em ter a possibilidade, a gente saber que é possível aprender, já, assim, a gente já ganhou o céu, né? A gente Sim. sabe que tudo precisa de dedicação. E eu sempre falo Aham. que, assim, quando a gente está querendo aprender um novo idioma, a gente nunca vai ter vocabulário suficiente, é, naquele idioma, na mesma rapidez que um nativo tem. Se a gente Sim. pensar, por exemplo, vou dar um exemplo agora para vocês. Teve uma vez que eu tive um problema de saúde e eu descobri partes do corpo humano, né, que eu não sabia que existia, por conta desse Aham. problema de saúde. Então eu aprendi novas palavras que até então eu não sabia né, da existência dessas palavras no português, que é o meu idioma nativo, que eu nasci, fui criado, estudei nesse idioma. Então, se a gente Aham. está constantemente aprendendo palavras novas do nosso idioma, imagine de um idioma estrangeiro que você está aprendendo ali na sua vida adulta. É claro que você vai precisar se dedicar e vai estar o tempo todo pesquisando, até mesmo no inglês. Às vezes eu consigo me comunicar consideravelmente bem no inglês, mas tem sempre uma situação ou outra que eu vou lá, ai, como que fala esse aqui em inglês? Eu não sei, vou lá e boto no dicionário para ver. Então a gente tem que estar sempre estudando. Então, assim, 3 anos é claro que é um tempo considerável, sim, mas é como você falou, com dedicação, tendo um material, um bom material, um bom professor que te ajude a estruturar esse conhecimento, para mim eu acho que está super aceitável, né? A gente também não pode querer Aham. que, tipo, começou a estudar hoje, amanhã já está falando tudo. Não é assim. Então, tudo leva É, tempo, né? exatamente. Então, digamos que a sua resposta não foi, não foi passe de mágica, mas é uma esperança que a gente tem. 3 anos, todo mundo tem, né? Consegue É, aprender. Então, eu exato. acho que foi uma resposta que aliviou meu coração, né? Ó, que bom, que bom. Então, É estamos no aquela história, né? caminho. O tempo vai passar de qualquer jeito, né? Os três, 4 Exatamente, anos vão os três passar. anos. É. Isso. Hum. Então, aí se a gente estudar um pouquinho por dia, né? É claro que assim, né? Eu até vendo, né, a rotina dos alunos, né? Eu entendo que não é fácil também arrumar esse tempo, né? Porque Uhum. a nossa vida geralmente é muito corrida, né? Mas assim, é um investimento que você faz. Você dedica aquele tempo de qualidade, né? Tira uma hora do dia, Sim. enfim, ou mais ou menos, o que está no seu alcance. Isso vai ter uma recompensa. Você vai aprender com o tempo. Então, por mais que demore, se demorar mais ou demorar menos, mas estudando, se dedicando, todo mundo consegue aprender. Sim. Pedro, e você pode falar aqui pra gente o seguinte, eu até anotei aqui, porque essas lives, gente, que eu faço aqui, primeiro elas são interessantes para mim, então são sempre assuntos que eu quero aprender mais e eu trago alguém que tenha domínio do assunto para conversar comigo e a gente aprender todo mundo junto. Mas eu Aham, confesso que eu me beneficio também, porque eu pergunto o que eu quero perguntar, né? Então, aham, eu anotei aqui essa pergunta porque eu não queria esquecer. Eu sei certo. que você já falou aí esse tempo e tal, mas e você falou a importância de se ter um bom conteúdo, um bom material. Você podia dar Uhum, alguma dica pra gente de tipo, sabe, o que que funciona nesse processo de aprendizagem? A gente escuta música, a gente lê jornal, sabe? Dicas práticas assim que podem auxiliar a gente nesse processo de aprendizado do polonês, além, claro, de ter aulas com você. O que que você pode certo. nos ajudar? Olha, Aline, o que eu costumo dizer é, assim, no meu entendimento, a coisa mais importante para quem está começando, principalmente quem está começando do zero, é ter um bom material. Ter um material didático é, bom, né, de qualidade boa, que vai guiar o seu estudo. Por quê? Quando a gente começa, a gente não sabe nada. Tá ali começando do zero, então tudo é novidade, né? E se a gente não tiver uma estrutura para aprender, uma coisa que vai do nível mais básico, que te ensina ali primeiro a pronunciar, a ler as palavras, a entender as estruturas mais simples, e que vai te levando, né, aos pouquinhos, progressivamente, para coisas mais complexas, se a gente não tiver uma estrutura dessa, é muito fácil se perder.
É muito fácil de desanimar, perder a motivação, porque você começa a não notar o seu progresso. Sim. Você está ali, né, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, meio coisas desconexas, Uhum. e aí, nesse caso, não dá certo, a gente acaba não conseguindo aprender. Mas assim, o que funciona mais então, né, é você ter um material bom, né? Aí, né, eventualmente um professor também, se a pessoa, né, para quem não estuda de forma autodidata, ter um bom professor que vai te guiar nesse processo. Então, né, vai direcionar, vai ver o que você está precisando mais, está com mais dificuldade num assunto, em outro. Então, ter um bom professor, uma pessoa que vai te direcionar, te guiar. E também, Aline, eu diria assim, tomar cuidado para não, como eu vou dizer isso assim, não se perder com toda a oferta de opções que a gente tem para estudar. Por Uhum. exemplo, a gente tem filme, a gente tem música, a gente tem Instagram, né, tem contas, páginas que ensinam. Só que essas formas todas, no meu entendimento, elas têm que ser complementos no estudo. Elas Sim. têm que ser uma coisa que você faz ali depois que você já estudou, já passou pelo estudo. Aí você vai no final do dia ver um filme ou ouvir uma música. Isso vai complementar o seu estudo. Mas isso não pode ser a parte central. Eu Sim. vou estudar vendo filme somente. É muito Uhum. difícil, principalmente para quem está começando. Então, o que eu diria, assim, né, de mais importante, ter um bom material e ter uma pessoa que possa te direcionar, analisar suas dificuldades, ver o que você está precisando mais. Isso seria o principal. Fora isso, Uhum. aí complementos são bem-vindos. Você depois assistir filmes, ouvir música, mas como eu falei, isso são complementos ao estudo principal, que tem que ser, Sim. de preferência, com um bom material didático. Até porque, como você falou, né, cada palavra no polonês, gente, que chegou aí depois dessa parte que a gente estava falando, o Pedro já explicou aqui também pra gente que o polonês tem vários casos, né? E que cada Aham, palavra tem pelo menos além da palavra padrão, digamos assim, mais aham, 6 variações. E dentro sim, dessas 6 variações, então uma palavra se transforma em 7, ainda tem ainda plural, masculino, feminino e neutro. Então a sim. gente já bota pelo menos aí mais 21 variações de cada palavra. Então, Vamos dizer assim, de possibilidades que a de palavra uma pode, forma, pode receber. de uma forma bem geral, obviamente, né? Aham. Então, realmente precisa ter uma estrutura. Não dá para você aprender realmente só ouvindo música, né? Mas é Exatamente. um complemento, né, Pedro? Ajuda a gente a assimilar mais, principalmente a pronúncia do polonês, que às vezes a gente vê só consoantes na palavra, né? Muito comum, tipo aí, essa palavra que o André até colocou lá no comecinho, né? Que só tem consoantes Aham. ali. Então, pra gente soa Sim. muito diferente, Ó, né, às vezes. inclusive, Aline, se eu puder mostrar uma aqui também, uma dessas palavras, eu separei uma aqui. É uma dessas palavras em polonês que tem muitas consoantes, né? Que a gente olha assim e de primeira costuma assustar, mas quando a gente entende as regrinhas de pronúncia, como que as letras se juntam, fica muito mais fácil. Quer ver o exemplo? Ó, essa palavra aqui, Aline, não sei se dá para ver aí. Ó, Sim. como é que você leria essa palavra aqui? Vamos ver. Ah, deixa eu ver. Eu vou tentar ler como né, um brasileiro que nunca teve contato com polonês. Vamos lá. Não Aham. conseguiria falar porque tem SZ, CZ. Eu sinceramente nem saberia como falar. Então, esse comecinho aqui, né? Chest, alguma coisa assim. Não sei. Isso, né? Então, para quem não, né, tá começando agora, olha uma coisa dessa, né? Toma um susto, né? Porque Sim. assim, S, Z, C, Z, a primeira vogal começa aqui, ó. Uhum. Então, como é que é? Só que aí o que acontece? Se a gente entender deixa eu deixar aqui embaixo, se a gente entender que em polonês, ou melhor, acho que aqui fica É, melhor, essas junções aqui, né, são duas letras que têm um único som. Quando a gente entende isso, então, ao invés de tentar falar o S, tentar falar o Z, tentar falar o C, tentar falar quatro sons aqui, a gente, ó, entende, virando aqui a palavra, né, que na verdade esse SZ, acho que aqui ficou ao contrário, né? Deixa eu ver. Assim, né? ficou ao Ó, contrário. aí. É. É A porque gente entende não que esse S fica espelhado, tá mas a gente espelhado. está conseguindo compreender. Aham. A gente entende assim que o SZ, ele tem um único som. Então, isso aqui é um som, isso aqui é um som. Depois, esse CZ é um outro som. E aí, depois a palavra continua. Mas essas quatro consoantes aqui, que à primeira vista, né, são uma coisa impossível de se falar, Sim.
no fundo são dois sons. É o som do X aqui, um som de sh, né? E aqui é um som de ch. Então, quando você junta as duas coisas, a gente tem a palavra, ó, szczęście. Szczęście. Então é o som do sh e o som do ch. Juntando os dois, szczęście. Essa palavra aqui significa felicidade, por exemplo. Mas só para exemplificar, né, como que você entender como que as junções de letras funcionam, ajuda a gente a desmistificar. Então, um exemplo aqui das famosas consoantes do polonês juntas aí, que no fundo representam sons. Cada Sim, junção representa um som diferente. Então, só para deixar esse exemplo aqui para o pessoal. sim. Então, Pedro, a gente está quase chegando aqui no nosso finalzinho da live, né? O Aham. André tá Opa, colocando umas palavras aí que vai assustar todo olha mundo. aí. Só palavras difíceis para a gente falar aqui nos comentários. Mas eu quero mais Aham. uma vez agradecer a todo mundo que está aqui participando da live em pleno Dia das Mães, né? Então, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, porque também a gente recebeu mensagens, né, Pedro? Ai, vai ter plena live no Dia das Mães, mas vai ficar gravada. A gente Sim. vai disponibilizar para vocês tanto aqui no Instagram como também no canal do YouTube para você assistir Aham. quantas vezes você quiser e no horário que for mais viável para você. Mas dando uma Uhum. recapitulada aqui, Pedro, para a gente ir para a próxima pergunta. Aham. É, recapitular o que, que eu lembro. Que daí, se tiver ficar Vamos faltando lá. alguma coisa, você vai me completando aí. A gente Aham. começou falando do idioma polonês, que esse é o tema da nossa live de hoje. E o que Isso. mais me chocou é o quê? Que o idioma polonês tem 32 letras, meu povo. São 32 letras nesse idioma, né? Nesse alfabeto. Então temos 32 Exatamente. letras. Temos letras que não tem no idioma, eu só quero falar idioma, no alfabeto português do Brasil, né? Se a gente considerar aquelas variações do A, do S com acento, do Z com acento, então essas diferenças aí das letras. E a gente Aham. viu também que é uma língua de origem eslava e que é o mais chocante são as variações das palavras, né? Que cada palavra tem pelo menos 7 variações, 7 Uhum. possibilidades, né? Isso, 7 sete no possibilidades de singular. serem É, 7 no singular, mais 7 no plural e isso. no mais 7 no masculino e mais Isso. 7 no feminino e mais Na verdade seria 7 no assim, seriam, neutro. na verdade assim, são sete no singular, sete no plural. Tá. Aí, dentre essas variações, de acordo com o gênero, a terminação que cada uma recebe pode ser diferente. Uhum. Mas, a princípio, assim, são 14 formas para cada Para substantivo em cada polonês. palavra, Isso. certo. Então, no polonês, a gente é um idioma muito interessante, tão interessante que cada palavra você pode falar de 14 formas diferentes. Olha que legal, Olha aí. né? E tudo isso, para a gente aprender, a gente precisa de dedicação, estudo diário contínuo, um bom material didático, estudar com o Pedro, e se dedicar para aprender esse idioma. E a gente viu também, se você está chegando por aqui agora, várias palavrinhas aí que a gente acha que é uma coisa e que não é outra. A que mais me chama a Uhum. atenção é o droga, né? Que no Brasil é uma substância e um entorpecente, e aqui na Polônia nada mais é do que um caminho. Isso. Então, de uma forma geral, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando da live, porque a gente vai ter parte 2 com o Pedro, se vocês quiserem. Ah, Já vou legal. intimar aqui o Pedro ao vivo para ele não ter possibilidade de dizer não Oh, em nenhum vamos lá. dos Com casos do certeza. Com polonês. certeza. Para a Vamos gente lá. fazer o quê, Pedro? Uma ideia que eu tive agora, a gente fazer uma live exclusiva para a gente aprender várias palavrinhas assim básicas, sabe? Bom Ó, dia, legal. boa tarde, boa noite, tá? Para a gente Sim, ótima ideia. conseguir dar esse conteúdo também para os nossos seguidores. Aham. Mas mais uma coisa que eu quero te perguntar. Então, fizemos aqui Aham. meio que um resuminho, né? Certo. Eu queria ver contigo também o seguinte. Eu sei que a gente tem que ter dedicação para aprender. Você já falou algumas palavras aí pra gente. Mas tem como a gente, tipo assim, quais são os principais erros que nós brasileiros cometemos quando está estudando ou quando está tentando falar polonês? Tem alguma assim de cara que você lembra, que você poderia compartilhar com a gente? Olha, os principais erros, assim, Aline, que eu diria, eu não diria que é um erro, assim, mas eu diria que o que mais atrapalha é não ter uma rotina de estudo. Uhum, Você, por exemplo, estudar, por exemplo, naquele caso, uma vez só por semana. Isso não é um erro em si, né, mas é uma coisa que acaba dificultando o aprendizado. Por quê? Você aprende uma coisa num dia. Quando chega na semana seguinte,
se você não tiver tido nenhum contato com aquilo, aí é natural que a gente esqueça. Então é natural que a gente não lembre do que aprendeu, aí na aula seguinte tem que retomar tudo. Sim, Aí vai do início ali. Então isso dificulta bastante o processo e torna o processo mais lento, né, para se aprender. Então esse seria talvez o fator principal, a falta de regularidade no estudo. Além disso, assim, né, o que mais que pode dificultar? Você, por exemplo, né, como eu comentei, não ter um material didático bom, você tentar pegar uma coisa dali, uma coisa daqui, e não ter uma centralização do seu estudo, né, algum estudo que vai te guiar ali ao longo dos meses, dos anos para estudar, isso seria um fator também. Que mais que a gente pode citar, né? Não ter um bom material, não ter regularidade. Eu diria que esses são os principais, Aline, certo. assim, principais fatores, né? Enfim, e talvez assim, mesmo talvez tendo um bom material, né? Você não tem um direcionamento, talvez, de alguém para te ajudar, Uhum, né? Isso não necessariamente vale para todos, tem pessoas que se dão bem estudando sozinhas, né? Isso é perfeitamente possível, né? Mas se você sente que você está ali um pouco perdido, né? Assim, eu não sei se eu estou falando bem, não sei se eu estou pronunciando corretamente, é legal ter alguém para ir te direcionando também. sim. Então, seriam esses três fatores principais aí, né? Ter alguém para Uhum, te ajudar, se você assim desejar, ter um bom material e você não, né, não se não, manter uma regularidade nos seus estudos também. Os principais entendi. fatores que podem atrapalhar, né, no aprendizado. Beleza. Agora, Pedro, quero que você ensine pra gente algumas palavras, pelo menos aquelas palavrinhas básicas, para que a gente Aham, saia dessa live sabendo falar pelo menos aí o bom dia, né? Que você começou a live falando de dobra, que serve para dia, tarde e noite. aham. Então, queria que você compartilhasse para a gente pelo menos algumas, sei lá, bom dia, boa tarde, algumas palavras que você acha que são mais fáceis para qualquer pessoa que está nos assistindo, que não tem regularidade de estudo, que sabe, que é o primeiro contato que está sendo aqui na live. Algumas palavrinhas mais fáceis que a gente possa aprender. E queria te pedir de novo para você nos ensinar a falar Feliz Dia das Mães em Ah, polonês. sim, vamos lá. Então, ok. Então, ó, o Feliz Dia das Mães seria Szczęśliwego Dnia Matek. Eu posso Então, mais uma repetir? vez? Claro, vamos lá. Szczęśliwego, tá ok? Isso, ok. DNA Matka. O finalzinho Matek. Matek. Isso. Szczęśliwego dnia matek. Isso aí. Aham. Szczęśliwego Dnia Matek. Então, Szczęśliwego dnia matek. isso. Aí, melhorou. Melhorou. Exatamente. Esse Olha é o aí, Feliz Dia melhorou. das Mães. Tá vendo? Treinando uma, duas vezes, né? Já bem melhor. Então, esse é o Feliz Dia das Mães. E, bom, e aí as palavras, né, Lino, que você comentou, assim, umas palavras Isso. interessantes pra gente falar. Ó, vamos começar, por exemplo, com obrigado, né? Obrigado em Uhum. polonês. Então, obrigado é dziękuję. Dziękuję. Esse é o Dziękuję. obrigado. Isso, dziękuję. Então, obrigado. Que mais? Vamos ver. A palavra, né, o dzień dobry já comentamos. Obrigado. Por favor, né? Por favor, em polonês, a gente fala proszę. Proszę. Isso, proszę. Então, essa palavra proszę, ela pode ser por favor, pode ser de nada também. Ela tem alguns sentidos, algumas traduções possíveis, né? Mas a Uhum. princípio, vamos usar o por favor. Então, proszę. Então, vamos retomar, ó. Obrigado e por favor. Uhum. Dziękuję i proszę. Dziękuję i proszę. Aí, dziękuję, Uhum. proszę. Que mais que a gente tem? Quando a gente vai se despedir, né? Vai se embora de algum lugar, se despedir, a gente pode falar do widzenia. Do widzenia. Isso, do widzenia. Do widzenia, literalmente assim, é até a vista. Do widzenia. Uhum. Ou seja, né, até mais, um adeus, um tchau. Do widzenia. Que mais que nós temos? Dziękuję, proszę, do widzenia. Esse é legal também, ó. Como vai, né? Como vai? Em polonês, a gente tem algumas formas de falar isso, mas uma forma bem comum, assim, né? Você falar jak się masz. Jak się masz? Isso, Jak jak się się masz. masz? Mhm. Exatamente. Jak się masz, Perfeito, ó. Pedro? Bardzo dobrze. Dziękuję. Até. Gente, uma Né? coisa que antes do Pedro continuar explicando essas palavrinhas para vocês, se você tiver alguma curiosidade de alguma palavra em polonês, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler até 3 palavras, tá? E aí o Pedro ensina para vocês como que vocês vão falar. Deixa aí nos comentários que palavra que você quer aprender agora em polonês.
Pode Legal. continuar aí, Pedro, com a nossa aula grátis. Vamos ver, que mais que a gente tem? Então, falamos do Dziękuję, o Do widzenia, o Proszę, O Jak boa się masz? noite. Boa noite. Então, boa noite, a gente, né, tem, a princípio tem duas formas, né? Existe a expressão dobry wieczór. Então, dobry wieczór, essa forma, né, ela é usada geralmente quando você chega em algum lugar. Quando você, né, é um boa noite quando você está chegando. Só Uhum, que assim, ela também é bastante substituída pelo Dzień dobry. Então, acontece de ser substituída pelo Dzień dobry, mas existe essa opção dobry wieczór. Vamos falar uma vez, Aline, ó, dobry Dobre wieczór. wieczór. Aí, Dobre wieczór. do- e no finalzinho um R, dobry Dobre wieczór. wieczór. E ó, tá quase lá, Vamos só o R lá. no final, dobry wieczór. Dobre wieczór. Eu Ok, tenho esse probleminha com R. o R, Eu né? tenho. É. Aquele Você R já vibrado, né? percebeu na aula quando eu falo que a minha voz é muito nasalada. Aí sempre fica. É igual com o AM, né? No final, o AM no final. Você sempre fala, Aline, A aberto ou AM fechado, né? Você sempre tá me Isso, corrigindo isso. exatamente isso. A gente vai pegando esses detalhezinhos de pronúncia, mas realmente, né, o R, né, o R vibrado, as vogais abertas, são essas características do polonês. Mas então, tem o dobry wieczór e tem uma outra forma também do boa noite, que é quando você vai dormir. Por exemplo, né, esse dobry wieczór é quando você chega em algum lugar. Quando você está indo dormir, a gente fala dobranoc. Esse é mais fácil. Dobranoc. Aí, ó, essa é mais fácil, né? Dobranoc. É literalmente boa noite. Dobra é boa, noc é noite. Então, dobranoc, boa noite, quando você está indo dormir. Então, essa é uma outra expressão. Alguém comentou aqui também, eu vi no chat, o desculpa, né? Interessante também de falar. Desculpa em polonês. É a palavra przepraszam. Przepraszam. Isso. Essa já é um pouquinho, né, mais trabalhosa, Uhum. mas, ó, Sim. przepraszam, né? Przepraszam. Isso, esse é o me desculpa, né? Ou pode ser com licença também, przepraszam. Enfim, tem aqui mais que a gente pode falar. Então falamos o dziękuję, o jak się masz, do widzenia, przepraszam, dobranoc. Uma outra legal, Aline, mais uma? Como você se apresenta em polonês? Como você fala assim, meu nome é, né, tal, por exemplo. Uhum. Então, esse aí, ó, deixa eu até pegar a palavrinha aqui, ó, o nome, né, que a gente viu lá no Ah, começo, sim, né? sim. Verdade. Ó, esse aqui é a palavra nome, então se fala imię. Imię. É, isso. Agora, sim, o meu nome é, se a gente vai falar mam na imię, e aí o seu nome. Mam na Então, imię. Aline? Aline, isso. Mam na Uhum. imię, Aline. Exatamente. Então, ja mam na imię Pedro, e você, como é que você diria novamente? Ja mam na imię Aline. Isso. Exatamente. Então, mam na imię Pedro, mam na imię Aline, e assim por diante. É outra expressão legal para gente ter. Agora, Enfim, né? Então são algumas expressões aí do polonês que a gente, as principais aí para, né, no dia a sim, dia usar, enfim, são expressões que a gente vai usar com certeza todos os dias, né? Um todos bom os dia dias. você sempre dá todo dia para alguém. Exatamente. Agora, vamos ver aqui nos comentários se alguém deixou alguma frase ou palavra para a gente aprender em polonês. O Sérgio deixou Vamos. eu te amo. Ah, Como que seria eu te ah, amo em polonês? A Ana uhum, perguntou quanto custa, quanto que custa então também em polonês. aham, É, E a terceira, vamos ver se mais alguém deixou. Se não, eu vou perguntar aqui então. Acho que não tem mais nenhuma frase ou palavra que alguém está pedindo para falar em polonês. Então eu vou te mandar aham. uma. Ok. Eu moro na Polônia. Pronto. Ah, Então sim. Legal. a primeira é eu te amo. Como que seria em polonês? Então, ó, eu te amo vai ser assim. Kocham cię. Kocham cię. Isso. Kocham cię. Kocham cię. Uhum. Isso. E isso vale para qualquer tipo masculino, feminino. Eu posso dizer eu te amo, no caso, para o meu marido, que é um homem, também ficaria dessa forma? Isso. Mesma coisa. Kocham E cię. se eu disser para minha Exatamente. mãe, que é uma mulher, também fica do mesmo jeito. Não teria a Igualzinho. variação lá que você falou, que pode ser de 7 formas diferentes. Fica tudo igual. Nesse caso, não. Nesse caso, porque assim, Tá. o tchê é o você. Então você pode usar para qualquer pessoa. Ó, a Uhum, Maria até escreveu aqui no chat, né? Kocham tchê. É assim que se escreve. Kocham uhum. tchê. Eu te amo. Tá. Então, essa é a primeira. Aí temos o quanto custa, né? Também, quanto custa?
Isso. Então, essa expressão em polonês vai ser o seguinte: ile kosztuje. Ile kosztuje. Isso, perfeito. Ile Uhum. kosztuje. Ile Então, kosztuje. isso, ó, quanto custa? Ile kosztuje. Então, kocham cię, eu te amo. Ile kosztuje. Quanto custa? E aí, moro na Polônia, né, Lin? Isso. Você tinha Eu comentado. moro na Ah, Polônia. eu moro na Polônia. Essa aí seria assim: mieszkam w Polsce. Mieszkam w Polsce. Mais Isso, ou exatamente. menos. Tá bem próximo, ó. Mais uma vez, mieszkam w Polsce. Mieszkam w Polsce. Eu Isso, tenho esse. o finalzinho, Polsce. e, Ainda não é, tá saindo certo, né? o que É o só falta é Polsce. aquele. Sé, né? Exatamente. É aquele tse, né? O som do Uhum. TS. Sim. Então, esse geralmente dá um pouquinho mais de dificuldade. Seria Polsce. Polsce. Tá quase lá, tá quase Melhorou, lá. melhorou. Melhorou, isso. É Fala só mais aquele uma som vez aí do pra C. gente, Pedro. Olha Como que seria lá. então? Mieszkam w Polsce. Perfeito. Olha, muito bem. Você parece até que estuda com o Pedro. Olha aí. Isso, A Hanna deixou exatamente. aqui mais uma palavra, então, para a gente encerrar. Aham. Ela está perguntando como que seria gostoso em polonês. Hum, Que já que ela é uma hum. polonesa que está aqui acompanhando a live, ela sabe português, né? Ela é uma super fã aí do Brasil. Aham. Como que teria alguma essa tradução de que é gostoso em polonês? Sim, gostoso. É gostoso, né? Uma coisa gostosa, sim, é a palavra smaczne. Smaczne. Uhum, Isso. Olha lá, alguém escreveu ali, smaczne. Essa mesmo, ó, isso mesmo, smaczne, desse jeito. sim. Então, essa palavra gostoso, Uhum, saboroso. Inclusive, uma curiosidade, ó. Como é que a gente fala em polonês, assim, bom apetite? Alguma ideia? muito boa. Né? Pode explicar pra gente. Bom apetite seria assim, essa palavra smaczne significa Uhum, saboroso. Bom apetite seria smacznego. smacznego. Isso, perfeito. E olha que curioso, a palavra smacznego, nada. Isso, alguém escreveram lá também, smacznego. Essa palavra smacznego nada mais é do que a palavra smaczne, saboroso, declinada. Hum, Então, olha como ela hum, mudou. A palavra sim. natural é o smaczne. A Uhum, declinação já é esse smacznego. E aí, assim, por que declinou, né? Porque tem uma regrinha que sempre que a gente deseja alguma coisa para alguém, essa palavra tem que estar declinada num caso chamado genitivo. Isso é, certo. né, um pouquinho mais específico, mas Uhum, só para exemplificar como que a declinação funciona. A palavra smaczne mudou para smacznego. Aí já significa bom apetite, smacznego. uhum, tá. Agora, Pedro, vou precisar do seu auxílio para ver o comentário da Hannah aí. Eu Aham. acho que ela está perguntando o que que seria o gostoso em relação quando fala de algum homem. Não sei, veja se eu estou conseguindo traduzir certo. A Ah, Hannah aquela Petam Bochesto. Vê se você consegue achar esse comentário aí. tá. Bochensto tá com Vietnamese. Tá. Seria nesse sentido mesmo, assim, né? Não é gostoso de É, comida, é gostoso tipo, é, que mulher gostosa, ou que, né? É mais ou menos entendi. isso. Será que tem. Olha, Eita, Pedro, olha, tá vendo como os meus seguidores são engajados, ó. Todo mundo se ajudando aqui, escrevendo em polonês. olha Mas tem, aí. ó, a pergunta aí da Hannah, nossa seguidora polonesa. Como é que nós vamos explicar isso pra ela, então? Olha, em polonês, esse sentido, assim, não tem uma coisa muito equivalente, né? Desse sentido da palavra gostoso, gostosa, né? Sim. Mas o que dá para falar é, assim, atrakcyjne. Tipo de Então, é um pouco atraente, né? isso, atraente. Uhum. Não é exatamente a mesma coisa, né? Mas assim, é o que chega mais próximo no polonês, Sim. atrakcyjne. Uhum. Então, e ele não é uma coisa assim tão, né, informal, é uma coisa mais neutra. Sim. Então, atrakcyjne, né? Uma pessoa atraente, por exemplo. Aí, Uhum. se for uma mulher, aí seria atrakcyjna. Certo. Então, Interessante. atrakcyjne, isso, ou atrakcyjna. Ó, Tati Celes escreveu Jesteś bardzo smaczny. Aí esse aí a gente não já não falaria, né? Esse aí seria você é muito saboroso, né? Já Então, ficaria tipo o que eu falei, que o prédio era muito sexta-feira. Não ia fazer muito isso, sentido, né? né? Alguma coisa nesse sentido, Aham, Aí seria sim. Jesteś bardzo atrakcyjny, né? Ou Uhum, atrakcyjna. Você é muito atraente, né? Enfim, aí seria dessa outra forma. sim. É.
Bom, Pedro, estamos já aqui com 1 hora, mais ou menos 1 hora e 20 de live. Lembrei, É, nem senti passar. a gente nem sentiu É, passar, né? Então, rapidinho. primeiro, antes de agradecer o Pedro mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui nessa live, principalmente a participação de vocês nos comentários, que ajudou bastante. Então, quero agradecer aí o Sérgio, que são as pessoas assim que mais interagiram, que eu estou lembrando agora. O Sérgio, que também já foi meu colega aí de aula de polonês. A Ah, Hanna, nossa um abraço querida pro amiga Sérgio. polonesa. A Maria, que ajudou demais colocando como que se escreve as palavras em polonês aí nos Sim. comentários, né? Que a gente Ó, vai falando. Maria, Ela foi. Maria Maria. é uma super dedicada, viu? Parabéns aqui em público para Maria. Ela está sempre muito engajada, sempre contribui muito com as aulas. Isso aí, Maria. Um abraço aí para você. Obrigada, Maria, por você estar aqui prestigiando o Pedro e a mim também, né? Isso. Então, a Tati também, que foi uma das que falou, Aline, deixa essa live gravada que eu quero assistir depois. Então, assim, quero agradecer a todo mundo que interagiu, que participou aqui. Eu espero que essa live possa ter deixado aí claro para você que sim, o polonês pode até ser difícil, mas não é impossível. Com dedicação, com determinação, você pode estudar e pode sim aprender. E também quero agradecer a todas as mamães, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão no Brasil, mas aqui na Polônia o Dia das Mães só é dia 25 ou 26 de maio, se eu não me engano, é uma dessas duas datas. Dia Aham. 26 de maio. Dia 26 de maio é uma data fixa, né? Ao contrário do Brasil, que é sempre o segundo domingo, aqui é uma data fixa. Pode pegar Uhum. qualquer dia da semana. Então, feliz Dia das Mães a todas vocês. E agora, Pedro, eu quero deixar esse espaço livre para você, né? Que eu sei que é muita coisa, a gente vai ter uma parte 2 para a gente falar isso, Legal. mas se você quiser complementar alguma coisa que sabe que passou batido aqui, se você quer relembrar, agora é o seu momento aí, o que que você quer deixar para os nossos seguidores que estão aí nos acompanhando. Aham. Então, bom, acho que a gente comentou bastante coisa, assim, né, vários temas diferentes. O que eu diria, assim, Aline, uma coisa que vale a pena comentar, é, sempre, né, surge essa questão, assim, a polonês é difícil, é uma língua complicada. De fato é, se a gente, né, for analisar, assim, objetivamente, é uma língua que é muito diferente do português, o vocabulário é totalmente diferente, a gramática, as declinações, é uma língua, assim, muito diferente. E por ser diferente, ela também se torna uma língua difícil. Só que, né, se a gente, por exemplo, tentar aprender polonês em, sei lá, em um mês, em 6 meses que seja, não é nem que é difícil, é impossível. Não tem como Uhum, aprender num período curto. Só que se a gente tiver, por exemplo, em um mês, a gente vai aprender um material, uma primeira lição do primeiro livro, com calma, treinar bastante. Aí, essa lição, aprendida em, vamos supor, um mês que seja, aí é fácil. Não é difícil, é fácil. A gente aprendeu o primeiro material, a primeira lição. Aí você vai para a segunda lição, né? O material 2 lá, por exemplo. Vai aprender esse material também em um mês que seja, um tempo que precisar. Também não é difícil, é fácil. Aí você olha para trás, você já aprendeu o material um, o material 2, você já está, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É difícil, mas se a gente tiver uma divisão, né, uma metodologia correta, fica fácil. A gente vai indo etapa por etapa para que não se torne uma coisa difícil, desmotivante. Pelo contrário, a gente vai sempre avançando de pouquinho em pouquinho, né? Até chegar num nível que a gente já consiga entender bem, falar bem. E uma coisa que eu costumo dizer para os alunos, assim, de tempos em tempos, né, a gente para o que a gente está fazendo e dá uma olhada para trás. Quando a gente começou, né, como que era no início e como que está agora. E aí fica claro de ver o progresso, né? Como que aos pouquinhos a gente acaba nem percebendo, né, ao longo do tempo, mas quando você para e olha para trás e vê o quanto você já avançou, é uma sensação muito boa, né? A gente percebe que assim é possível, né? Se você sim. for estudando de pouquinho em pouquinho, é perfeitamente possível, apesar de ser uma língua que, no geral, é uma língua difícil, diferente do português. Então, minha mensagem para todos é assim: não, né, não desistam, sigam estudando aí, porque é muito recompensante, né? Ainda mais assim, que aprender uma língua diferente é, é mais difícil, é mais trabalhoso, mas é mais recompensador também, né? Quando você depois consegue falar, consegue entender, se inserir na sociedade polonesa, ou mesmo aqui no Brasil, quando você consegue dominar a língua, é uma sensação muito recompensadora de você ter se dedicado e ter aprendido.
Então, esse recado que eu queria deixar. É difícil, mas vale muito a pena. Isso. Então, gente, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu sei que Obrigado. tempo é literalmente ouro. Então, muito obrigada Aham, pelo seu tempo, pela sua imagina. dedicação. Muito Aham, obrigada mais uma vez a todos vocês. Lembrem de seguir lá o perfil do Pedro, arroba polonês para brasileiros, e o meu, isso. arroba guia brasileira na Polônia, para você descobrir a Polônia sem sair de casa, mas com o plano de você vir aqui, que nada como estar aqui na Polônia e ver toda essa maravilha, essas belezas que tem aqui nesse país bem de pertinho. Então, muito obrigada a Exatamente. vocês. Obrigado. E Pedro, vamos finalizar a live com o Pedro falando Feliz Dia das Mães em polonês. E um último recado: se você assistiu essa live em algum momento, deixa lá nos comentários prego para a gente saber que você esteve por aqui. Isso. Então, um Ele abraço só e também feliz tinha Dia um das último. Mães. Aí, fez Fala, só pode um último completar. recadinho que eu acabei. Se alguém, né, eventualmente tiver interesse em ter aulas, né, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem no Instagram. Se alguém tiver interesse em entender mais do curso, né, como é que funciona, eu passo todas as informações lá no Instagram para vocês. Então, deixo o convite aí para quem tiver interesse. E aí, então vamos lá, né? Feliz Dia das Mães, ali novamente em polonês. Vai ser Vamos lá. então Szczęśliwego Dnia Matek. Szczęśliwego Dnia Matek. Aí, perfeito. Isso aí. Então, Muito Szczęśliwego bem. Dnia Matek para todas as mamães. E a gente se Isso. encontra na próxima live. Tchau, Isso tchau. aí. Combinado. Tchau, 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 Aline. tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. Até próxima. a próxima. Tchau. Até.